O Roger Guedes falou e soltou o verbo aí, meio que criticando o Luxemburgo. O Roger Guedes, ele ativou o modo sincerão, né? Bagunçado. E fez declarações duras em relação ao futebol apresentado pelo Corinthians. O atacante reconheceu que piorou desde o começo do ano e que a equipe está desorganizada. Vamos abrir aspas aí, eu vou ler o que disse o Roger Guedes. Ele disse o seguinte: no final, o jogo está sendo na base da loucura. Tentar um lance individual, lançamento. A gente está tentando uns chutões pra frente pra ver se sobra. Tem que organizar. A gente sabe que tá meio desorganizado. A bola tá chegando pouco. No começo do ano, a bola chegava bem mais. Mais fácil. Mas a gente estava mais organizado. Olha aí, tá falando do começo do ano, que era o Lázaro, hein? Que era o Lázaro. Ele levou felicidade, né? Não é esse? No começo do ano. Além disso, o Roger Guedes diz: sabemos que está desorganizado. Não dá para mentir, mas tem que trabalhar. Tivemos dias para trabalhar. Às vezes, com a pressão de ter na cabeça que está perto da zona e tem que ganhar, a vitória não vem e acaba te desorganizando em campo. Trabalhar, não tem outro modo. Pressão vai vir. Já estava vindo. Jogar no Corinthians é assim. Tem que levantar a cabeça, o campeonato é longo, mas lógico que temos que abrir o olho. Ter um cuidado maior. Quando você está ali embaixo, dá um pouquinho de medo. A gente fala em próximo jogo, a vitória não chega, tem que ter cuidado maior. É focar no brasileiro, sair dessa situação. Time grande não sabe jogar nessa situação. Olha aí, ó, quando ele diz que tá desorganizado, que tá mais desorganizado do que no começo do ano, quando era o Lázaro. O Lázaro sofreu muitas críticas, com razão. Agora, foi colocado ali pela diretoria, não foi ele que pediu. O Lázaro era de estatística, análise de desempenho, e foi colocado como treinador. E aí o Roger Guedes diz que a bola chegava mais no começo do ano, que o time era mais organizado no começo do ano e que dá medo. Também indo de encontro ao que disse o Luxemburgo, que ele falou que não tem medo. É claro que isso gera um burburinho interno dentro do clube, Flávio. Corinthians, só para lembrar, ele classificou para a fase final do Campeonato Paulista? Não. Esse era o time organizado? Foi eliminado pelo Ituano, se não me engano. Esse é o time que estava organizado? Ituano. Esse é o time que estava organizado, segundo o Roger Guedes. Estava mais organizado. Ah, então. E não conseguiu nada no Campeonato Paulista. Ituano, tirou dentro de Itaquera. Pois é. É o time organizado. Ele falou, estava organizado. Foi eliminado pelo Ituano dentro de Itaquera, com a força da Fiel, como diz o Vanderlei Nogueira. Tá, mas então você acha que ele tá errado? Você acha que tava uma zona antes, uma zona agora e tá tudo igual? Você não concorda que piorou agora? Putz, o campeonato é de outro nível, né? É normal que seja pior. O time do Corinthians é ruim, é o time médio. Eu falei várias vezes aqui, o time que o melhor jogador, que mais se destaca é o Roger Guedes, não é grande coisa, né? Sempre você falou isso. E aí, o time do Corinthians é ruim. É que a gente se apega erroneamente em nomes. Quando você fala do Fábio Santos, quando você fala de um Gil, quando você fala de um Fagner, de um Renato Augusto, de um Paulinho, são jogadores que foram extraordinários, mas hoje não mais, né? Infelizmente passa para todo mundo, e eles hoje não têm a mesma capacidade de render aquilo que eles queriam. Erroneamente, o Corinthians não fez essa troca. Às vezes até acontece você ficar refém mesmo de alguns jogadores. O próprio Flamengo tem dificuldade. Os treinadores até caíram, o Mauro sempre fala isso, porque não quiseram fazer a troca e não tiveram respaldo. Então eu até entendo isso, mas está pagando o preço de manter um elenco com nomes importantes, mas não com futebol que seja importante. O Luxemburgo chegou agora, o time continua a mesma porcaria. O time do Corinthians jogou nada o ano inteiro. Muito ruim. O time do Corinthians, como eu falei já, um time de Série B, tem 8 times de Série B disputando a Série A. 4 vão cair, 4 não. O Corinthians tem que rezar para não cair. E ensaiar muitas músicas da Marília Mendonça, né? Isso sim, vai ser uma sofrência desgraçada até o final do ano. Do uniformizado, tá todo mundo ensaiando já. Vamos cantar, vamos ver os jogos do Corinthians ao som de Marília Mendonça. Eu concordo que estava ruim, concordo que está ruim. Mas, quando um jogador que é titular absoluto, que o próprio Vanderlei Luxemburgo falou, porque é jogador de seleção brasileira. Meu Deus.
Tá bom, ele falou, não sou eu que tô falando. Eu sei, eu só Vanderlei falei, meu Luxemburgo Deus, eu só foi falei, na meu Deus. coletiva do lado do Roger Guedes e falou que ele tem nível pra seleção brasileira. Bom, Na ok. chegada, na chegada. Na chegada, falou. Hoje, se ele Eu viu lembro isso, bem. se ele viu isso aí, hoje ele vai mandar. Eu falei tudo que é mentira ali, porque eu tava chegando. Tudo que eu falei lá, porque eu tava chegando. É tudo Meu mentira. Deus do céu. Você conhece o Nossa Luxa. Senhora. Nossa. Luxa tá puto nesse momento? O quê? E uns batidores. Olha o que ele já teve e olha o que ele tem, né? É duro, cara. Meu Deus do céu. Nossa. Tá bom, ô Vamp, mas o Roger Guedes tem razão no que ele tá falando. Porque, ó, uma coisa a gente tem que falar. O Luxemburgo já tá aí há, o quê? 2 meses? 2 meses, é isso? Eu tô... Nada mudou. Nada mudou. Ele diz que piorou. Piorou realmente. O aproveitamento do Luxemburgo é pior que o do Lázaro, mas é o que o Flávio diz. Tá pegando competições mais difíceis. Claro. Velho, ontem eu tava vendo a coletiva, tipo, né? As coletivas que o... Não sei quem perguntava ao Luxemburgo, você vê evolução? Você não tá enxergando a evolução? Ele tá falando, ali não tá falando nada com nada, né? Nada com nada. Depois eu vejo a coletiva do Roger Guedes, digo, vai ter fumaça. Aí eu tava vendo um argentino que foi contratado. Ele já pode, pergunta para você, já pode já jogar na quarta-feira, ser inscrito? Pra jogar na Quem é o Rojas? Sim. Provavelmente já. Porque ele estava jogando na Libertadores, então não vai ser um cara que estava mal fisicamente, que estava parado. Porque aqui no Brasil você tem uma mania de contratar um atleta que está em atividade, está jogando, depois você bota ele para treinar 15, 20 dias, depois faz a estreia. Na Europa eu vejo, os caras é comprado na hora. Não tem jogo de estreia, nada, já vai. Se ele pode jogar, ele tem que ir pro jogo já, né? Para ajudar. Não vejo evolução nenhuma. Para mim, o Corinthians está no mesmo como estava no primeiro semestre, no Campeonato Paulista, está no Campeonato Brasileiro, só que o Campeonato Brasileiro, o buraco é mais embaixo. Você vê que se o Goiás faz a parte do dever de casa, o Corinthians estaria hoje na zona de rebaixamento. E tem um grupo assim que está se distanciando a partir do Cruzeiro, que está ficando para baixo. Santos, Corinthians, Vasco, Curitiba, o Goiás, o próprio a vitória do Cuiabá. O Cuiabá hoje, para entrar na zona de rebaixamento, qualquer time tem que ganhar dois jogos e ele perder as duas. O Mauro já falou que pra ele não será surpresa nenhuma se caírem Corinthians, Santos e Vasco. Pra mim também. Eu falei que esse Então, entre os 8 piores, sem dúvida. sem dúvida. Mas também tem muito time ruim. O que eu falei, tem 8. O Goiás, Tem ontem, 8. eu tava vendo o jogo contra o Curitiba. Tem, o Cuiabá Também é ruim. muito ruim. O Bahia é ruim. Tem 8 times aí. Tem o América que são Mineiro, de segunda divisão. que também tá muito mal. Exatamente. Tem 8 lá que só vão cair 4, felizmente, pros outros 4 que sobrarem, né? Aí qualquer um deles pode cair. Questão de uma crise, de um momento. Mas tem 8 times de Série B aí disputando a Série A, com certeza. Mauro César Pereira, Roger Guedes tem parcela de razão, na sua opinião, e é aquilo, né? Mais uma vez um jogador do Corinthians dando uma entrevista polêmica. Como tem entrevista polêmica de um time que está em crise? Eu não achei polêmica, não. Achei que ele e o Cássio, assim, já várias vezes critiquei aqui o Roger Guedes. Domingo eu acompanhei atentamente o pré-jogo, o jogo e o pós-jogo do Corinthians. Acho que as duas entrevistas do Roger e do Cássio foram muito equilibradas, sem destempero, respondendo as perguntas dos repórteres. Tem que pegar a frase, pegar o contexto da entrevista. Só a frase solta não dá. As perguntas foram feitas e os rapazes responderam. O Cássio foi muito honesto nas respostas, o Roger foi muito bem. Até assim, diferente do que eu já vi em outras ocasiões, aquelas bravadas, ambiente agora tá bom, não. Respondeu de forma sincera. O torcedor tem que ser atendido. Vai mentir pro torcedor? O que ele falou é verdade. Mas ele não joga contra o treinador quando ele diz que está mais desorganizado? Tá mais desorganizado, vai falar o quê? Mas eu acho que ele vai falar o quê? clima. O cara pergunta, tá melhor, Roger, ou tá pior? Não, tá melhor. Não, tá pior, estamos piores, claro. Mas aí ele expõe, Gente, Mauro. ele expõe. O que expõe o Luxemburgo é o péssimo trabalho dele, Thiago. Também. O trabalho dele já está exposto. Está exposto. Falou isso aqui. Não tem condição. O cara estava um tempão voltado Tem que ser a verdade mesmo, não melhorou em nada. Tava voltado para política. Eu sei, mas aí você mesmo Ele estava disse, treinador voltado para fica puto, política. Já tá Lógico, vai ruim, ficar, o clima vai. já tá Paciência. ruim, vai piorar. Você viu a entrevista do Luxemburgo? Os colegas fizeram perguntas, por exemplo, você disse que o time apresentou melhores e tal, evolução. Em quê? Eu não enxerguei. Aí ele, se você não enxergou, não é problema meu. Mas não explicou. Vocês têm que chegar. Tem que chegar, não. Ele falou que ele viu em uma evolução individual, coletiva não. Então isso depois contra ele, porque o trabalho do técnico é fazer com que coletivamente o time funcione. Individualmente, o cara sozinho pode resolver alguma coisa. Né? Ele não respondeu. Aí depois veio outra pergunta, que foi do Vessone, lá do meu irmão. Essa primeira foi do Marco Belo. Aí o Vessone perguntou para ele. Ele dá na canela do Vessone. Aí ele falou, Vanderlei, o seu aproveitamento é o pior desde o rebaixamento de 2008. Cara, isso é um dado, isso é informação. Isso está disponível para o torcedor do Corinthians. Estava em 27 com a vitória diante do time uruguaio. Liverpool. Foi para 32.
Tá 27%. Aí perdeu domingo, já caiu de novo. Aí ele questionou a pergunta. Gente, a pergunta é pertinente. A pergunta é pertinente. Ele perguntou se está satisfeito. Ele perguntou, você está satisfeito? Eu falei, claro que não estou. Mas não me explicou muito, cara, era ruim demais. E quem viu o jogo domingo, os jogos de domingo, olha, eu falei ontem, vou repetir. Quem viu o jogo domingo e prestou atenção, toda hora que cortava para a torcida, o semblante de cada torcedor do Corinthians, assim, você viu os rostos, assim, era de assim, angústia. O cara passando um domingo de manhã, Vanderlei, angustiado, olhando para o campo, assim, o que é isso que eu tô vendo? Sai dali para ir pro almoço. Eu não vou ter nem fome. Porque assim, é um negócio horroroso. Não, mas é verdade mesmo, eu tava vendo o jogo Você também. vê a cara de cada corintiano ali no estádio, cara, eu saí de casa, vim para cá, porque não havia nenhuma perspectiva de que o time pudesse empatar o jogo, não acontecia nada. Podia tomar um segundo gol, só um lance totalmente fortuito. O time não tem conteúdo nenhum. Agora, eu não acho que isso seja culpa do Vanderlei Luxemburgo. Ele estava cuidando da vida dele, dos negócios dele, ele tem lá a empresa dele, a emissora, ele estava na política. Lá em Tocantins. Ele estava quietinho lá cuidando da vida dele. Aí foram buscá-lo. E não foram buscá-lo, na minha avaliação, não sei se vocês concordam, por conta de recentes bons trabalhos. Porque ele não fez trabalhos recentes bons. Ele fez trabalhos fracos recentes. Não sei nem tão recentes, né? Porque ele estava meio fora do mercado. Chegou a pegar um período enorme fora quando saiu do esporte, até reaparecer no Vasco. Com um ano e meio. Não, agora ele estava um ano e meio. Naquele período já foi enorme, foram 500, 600 dias, e agora estava já um ano e meio fora. Então, ninguém trouxe o Luxemburgo de volta, ninguém pensou nele assim, não, o Luxemburgo faz um bom trabalho, eu vou contratá-lo. Não foi isso. Óbvio que não foi isso, que ele não estava fazendo trabalho nenhum, ele estava cuidando de outras coisas, vivendo a vida ali, e trouxeram ele de volta. E ele aceitou o desafio. Agora, quem contratou por quê? Porque ele seria um técnico com potencial hoje para resolver os problemas do time, ou porque ele é um técnico que tem muita história, muito nome, já foi o melhor do Brasil, é um cara acostumado a essas situações, ele é muito midiático e automaticamente ele atrai para si, estamos falando dele aqui, boa parte da atenção. Na verdade, o Corinthians está assim não é por culpa do Vanderlei Luxemburgo, ele é só um personagem ali que vai passar, daqui a pouco acaba indo embora. Como não é culpa do seu antecessor lá, o Cuca, que passou muito, que nem um foguete, e nem do Lázaro, que foi uma arrojada invenção do rapaz que não estava pronto ainda, infelizmente. A gente até torceu por ele, mas não deu certo. Então, puseram ali um técnico que vai atrair a mídia e disfarça um pouco, tira um pouco o foco de quem comanda. Quem comanda o clube são os dirigentes. São os dirigentes que fazem a gestão, são eles, e que fazem essas confusões todas. O Corinthians tem um investimento muito alto e um time até bom tecnicamente, que não poderia estar nunca nessa situação. Mauro, eu estava vendo a entrevista, no Bola da Vez do treinador do Del Valle. Eu acho que esse cara vai ser um treinador... Eu gosto desse treinador do Del Valle. É novo, tem 35, 36 anos. Que era auxiliar daquele que veio pro Inter, né? Sim, do Vasco, Curitiba que virou SAF, Corinthians não tem dinheiro para tirar um cara desse do Del Valle? Não sei se o cara viria não, numa marca assim, dessa. Dinheiro né? Dinheiro tem. né? O Del Valle é uma SAF, né? Uma pequena SAF. Esse cara é bom, hein, Flávio? Mas sim, mas é um projetinho e tal. Mas aí o Corinthians é E ele falando, né? do Corinthians como ele falou que, eu vim jogar nesse estádio contra o Corinthians, ele foi agora... É outro nível, o Del Valle é profissional também, óbvio. Eu digo que o Corinthians é outro nível, outra coisa. O Corinthians deveria disputar coisas maiores, deveria conseguir coisas maiores. Tem mais estrutura, tem mais dinheiro, tem mais história. O Del Valle é um time jovem, né? Começou agora. Mas você pega, por exemplo, o Corinthians contrata o Martin Anselmi, né? Argentino técnico do Del Valle. Primeira coisa que ele vai fazer aqui é que o Vitor Pereira quis fazer. Ele vai querer renovar o elenco. Ele não vai querer essa turma de jogadores veteranos. Talvez um ou outro sobreviva, ele vai querer mudar o elenco. O Corinthians tem condições de renovar o elenco? Não tem. Gente, vamos lembrar, o Vitor Pereira não ficou por causa de sogra. Ele não ficou por causa de sogra. Ele ficou porque o Corinthians não tinha condições de atender a sua expectativa, que era dispensar jogadores. Como é que eu dispensar os caras que estão sob contrato e você não tem dinheiro? Agora, fim do ano, pode melhorar, né? Porque muitos vão encerrar contrato. E trazer outros jogadores mais jovens. Também não havia grana para contratar esses jogadores. Então, ele queria rejuvenescer o elenco, ele fez isso na prática. Quantas vezes ele falava os miúdos, foi botando os garotos ali e tal. E olha, comparado com o ano passado, o Corinthians fez uma campanha. Com esse ano passado, foi maravilhoso. O Corinthians jogou a Libertadores, eliminou o Boca, todo esfacelado. Só caiu para o Flamengo, que seria o campeão. Fez final da Copa do Brasil, perdeu nos pênaltis e foi para a fase de grupo da Libertadores. O Benedetto que perdeu 3 pênaltis, né? Quase igual para o Palermo, né? O Benedetto perdeu pênalti. Tá encostado lá, tá jogando. Até jogou de centroavante lá do Boca, hoje é o Merentiel, aquele que o Palmeiras emprestou e vai comprar de vez. Então, assim, o ano passado foi maravilhoso, comparado com o que está acontecendo agora. Então, o que o Martin Anselmi faria, uma hipótese ele chegar aqui, seria a mesma coisa. Ele vai olhar para o elenco e falar, não dá. Porque ele vai querer um time com outro perfil.
O Miguel Ángel Ramírez, ele acho que meteu os pés pelas mãos do Inter, que ele quis fazer mudanças muito rápido, que é outra questão de um técnico desse. Não, ele tá trabalhando nos Estados Unidos, né? Foi para lá. Os Foi pra Estados lá. Unidos. Ele quis mudar tudo muito rápido. Eu acho que ali faltou uma certa habilidade para fazer uma transição mais lenta. O Inter fazia uns jogos ótimos e uns jogos horrorosos. Assim, era tudo ou nada. Goleava e tomava pancada. Agora, eu acho que sim, o trabalho é ruim. Não acho que o Roger Guedes, assim, eu vi a coletiva, a entrevista dele na Zona Mista, eu não achei que ele falou com intuito. Ele respondeu as perguntas. Agora, quando o repórter faz a pergunta bem formulada, a gente critica muito quando a pergunta é ruim. Quando a pergunta é boa, o cara vai mentir. Ele falou, tá ruim mesmo, está fazendo ligação direta. E foi o que nós vimos ali. Mas 2 ou 3 rodadas anteriores, os jogadores ainda escolheram palavras. Entrevistados Sim. escolheram palavras. Tentaram driblar. Era a mesma coisa. Essa resposta de hoje você poderia Tem uma hora recuar que não dá mais. 2 rodadas que ela se encaixaria perfeitamente, Sim. certo? Então o cara deu uma seguradinha a 2 rodadas, mas agora não dá mais para enganar. O time tá ruim, tá mal. O Vanderlei não está conseguindo fazer o time jogar melhor e o elenco continua mostrando ineficiência que já mostrava desde o tempo do professor Lázaro, que, segundo eles, chegou à felicidade. E quando o Vitor Pereira foi embora a infelicidade e voltou à felicidade. Esse é o roteiro. Ou não é? Esse é o roteiro. Eu não estou inventando nada. Foi exatamente isso. E a gente sabe que felicidade é um estado de espírito maravilhoso, mas se não tiver Quem vive a competência, felicidade que nem esse você vai rapaz, continuar. né? Você vai continuar infeliz e incompetente. É diferente. É exatamente o que está acontecendo. Ontem Então é isso. Não adianta nada. o Cícero Melo, companheiro nosso da SBN, ele conseguiu uma entrevista com o CNM, né? E ele perguntou para o CNM, vem cá, você não acha que quando termina as partidas, os jogadores e treinadores saem tudo de cabeça quente, não seria ideal não deixar os jogadores e treinadores aí? Ele falou, não tenho nada a ver com isso, eu tenho que ver com a arbitragem. Eu tenho que ver os árbitros, se está certo ou está Deixar errado. o quê? Não entendi. Não, Eles de cabeça quente metem a porrada na arbitragem. É isso? não, que o jogador e o treinador vai para a coletiva de cabeça quente ou entra no campo para cobrar o. Não, reclama da arbitragem. Ele quer o quê? Que não tenha entrevista? Que não é isso? tenha. É isso? Não, o repórter perguntou. Ele falou que não tá nem ligando pra isso. Tá nem ligando Não, pra sei, isso. mas ele perguntou, Cícero. só para entender, desculpa, eu não ouvi. Foi porque o negócio Perguntou pro chefe da do arbitragem se era ideal, É. eles não Porque falaram. o negócio do Hulk. É isso que eu entendi. Foi por causa do negócio do Hulk. O Hulk vê a arbitragem. Eles se cumprimentam, depois espera a polícia vir, né? Lógico. E eles acharam que fizeram uma boa arbitragem. E o Hulk vai questionar os caras.